Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Voltei, hein? Tô com um probleminha aqui na cervical. A idade chegou, rapaziada. Nossa, pensa numa dor insuportável. Uma lesão na cervical aqui, fiz raio-x, mas já tô sendo medicado e tudo vai dar certo aí, se Deus quiser. Bom, vamos lá. Quero começar esse conteúdo já falando sobre Gabigol para pôr uma pedra, não um ponto final, mas uma pedra nesse assunto aqui. Pois Gabigol ontem entrou em campo pelo Flamengo na derrota do Flamengo, né? E ele revelou que sim, houve negociações para sua saída, mas que não deu certo, né? E que também optou por ficar no Flamengo até o final do ano. Bom, vamos lá. Trago 4 pontos aqui para você. Primeiro, o Gabigol, ele quer vir para o Palmeiras, mas de imediato já o Flamengo não quer que ele vá para o Palmeiras de imediato. Sendo assim, o Flamengo vai assumir o risco e perder muita grana. Mas fez o certo, né, o Flamengo? Porque me colocando no lugar do clube carioca, eu não vou perder o maior ídolo do elenco para um rival direto que tenha um segundo turno aí inteiro para ele jogar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, reforçando um rival direto por conta de uma grana que pro Flamengo não vai fazer falta. Financeiramente é ruim pro Flamengo? Sim. Mas é melhor o Flamengo contar com o Gabigol do que reforçar um rival com o Gabigol, não é mesmo? Então o Flamengo não autorizou o Gabigol a vir. A proposta segue na mesa de Gabigol para que o pré-contrato seja assinado de forma gratuita. Gabigol vai ganhar muito mais luvas com isso, vai ganhar muito mais dinheiro, porém só viria em janeiro de 2025. Por que ele ainda tá assim? Porque se ele assinar esse pré-contrato, rapaziada, vai vazar na mídia e ele não vai mais ter clima no Flamengo. Então pode ser que as coisas aconteçam na surdina ou pode ser que não aconteçam por conta desse segundo semestre do Gabigol e aí ele postergue mais essa assinatura de pré-contrato. Então, por enquanto, Gabigol segue com a proposta do Palmeiras de pré-contrato, mas não se decidiu ainda se já vai assinar ou se vai deixar para o final do ano. Bom, vamos falar sobre a vitória de ontem do Palmeiras por 3-1 contra o Atlético Goianiense. Isso porque foi o jogo de número 300 no Allianz Parque. São 200 vitórias, 58 empates e 9 títulos com 42 derrotas. Muito mais vitórias do que empates, do que derrotas e muitos títulos no Allianz Parque, né? Nós temos aí Dudu, que é o jogador que mais atuou e mais venceu. Rafael Veiga, que é o maior artilheiro do Allianz Parque com 49 gols. Abel Ferreira, que é o treinador que mais comandou e mais venceu com o Palmeiras. E desde 2014 são 9 títulos conquistados. Olha, antes de falar do jogo de ontem, eu queria dar uma ótima notícia. Por quê? O trio estará de volta para o próximo jogo na semana que vem contra o Botafogo. Zé Rafael, Murilo e Lázaro já se recuperam de lesão e estarão à disposição do técnico Abel Ferreira, sem contar com outros 3 jogadores: Giai, Maurício e Felipe Anderson, que é o novo camisa 9 do Verdão. Então nós teremos bons reforços para enfrentar o Botafogo nesse jogo que promete, não é mesmo? Bom, vamos lá. Quero trazer alguns pontos positivos do jogo de ontem. A começar com o Rafael Veiga. Tá jogando fino da bola, jogando demais e ele oficialmente voltou. Que a seleção brasileira não convoque mais ele e que a janela árabe fique bem distante do nosso craque aí, né? Aníbal Moreno. Olha, rapaziada, que craque que é esse Aníbal Moreno. Você vê ele ontem, o Palmeiras ganhando de 3-1 e ele dando a vida, suando sangue em campo, como se o Palmeiras estivesse perdendo, como se fosse uma final de Libertadores. É desse tipo de jogador que a gente precisa. Que baita contratação foi esse Aníbal Moreno. E o Estevão, ele é craque demais, até quando ele erra, ele acerta, né? Chuta, bate no goleiro, volta, bate no jogador, fez uma jogadaça no primeiro tempo, bateu errado, mas tirou certinho, não tão certinho, mas tirou do goleiro. Estevão é um menino de ouro. Agora, e o Gabriel Menino, hein? Jogou muito bem ontem, aquele que a gente não aguenta mais, mas ontem a gente tenta ser justo. Ontem ele fez uma partidaça, principalmente no segundo tempo, dando 2 passes que não foram assistências para gol, mas resultaram na jogada trabalhada que o Palmeiras fez para conquistar os seus 3 pontos
pontos ontem, né? E o Mike, né? Abel, o Mike tem que ser o lateral direito titular, pelo amor de Deus. Se não for o Mike, é o Giai. Quer dizer, nem vimos o Giai ainda em campo com a camisa do Palmeiras. Mas o Marcos Rocha, nesse momento, tem que ser reserva do Mike. O único ponto negativo de ontem foi o zagueiro Vitor Reis. É um menino, é um garoto, ainda não foi nem efetivado 100% no profissional, ainda é do sub-20. Depois de alguns bons jogos, ele fez ontem um jogo ruim. Quase, né, entregou 2 bolas ali pro rival. Na verdade entregou, mas quase entregou 2 gols, né? Não fez uma boa partida, mas acontece. É um menino que vai amadurecer demais e tá jogando muito, né? A classificação do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras na liderança com o Botafogo. Palmeiras fica na segunda colocação por conta do saldo de gols. Palmeiras, na verdade, dos gols prós, né? Porque o saldo ele é igual. O Palmeiras tomou menos gol que o Botafogo, mas fez menos gols do que o Botafogo. Então tá 27 saldo de gols aí, de gols pró pro Botafogo e 25 para o Palmeiras. Com um golzinho a mais do que o Botafogo no próximo jogo, a gente aumenta o saldo de gols e passa o Botafogo rumo à liderança. Mas não vai precisar do saldo na próxima rodada. Até porque, se vencermos, assumiremos a liderança, porque o confronto é direto. Vai ser um jogaço quarta-feira que vem. Palmeiras e Botafogo lá no Rio de Janeiro. E o Dudu, que entrou ovacionado pela torcida, fez até um post falando que ama a torcida e que não sei o que. Eu tô com muita dor aqui. Ai. Mas enfim, Dudu, aos pouquinhos você vai retomando, e se você ficar mesmo no Palmeiras, que você conquiste esse espaço novamente perante a comissão técnica, a diretoria e perante a torcida dentro de campo. Que você faça o que você sempre fez com a camisa do Verdão. Se doando em campo, fazendo gols, dando assistências, jogando muito em prol do Palmeiras. Ele ainda, você vê que não divide muitas bolas, ainda tá meio receoso por conta da lesão, né? Ontem o Abel Ferreira deu uma fala, ao meu ver, lamentável. E não tô nem falando dos índios lá, né, que também foi lamentável. Mas vamos falar assim, Abel Ferreira ontem disse que se o gol que o Dudu perdeu tivesse sido Rony ou qualquer outro, estádio vinha abaixo. E que ainda bem que foi o Dudu. Pô, Abel, o Rony perdeu um gol feito também no primeiro tempo, aquela que o goleiro deu a bola pra nós e no final das contas era pra ele chegar batendo direto, ele foi querer dominar e perdeu. Então assim, uma pegação de pé no Dudu também, hein? Ainda bem que foi o Dudu que perdeu. Não ainda bem, ele perdeu um gol feito de fato, mas não, ainda bem não. Foi uma pena que o Dudu perdeu. Não achei legal esse comentário do Abel Ferreira. Falando em treinador, Dorival Júnior pede calma com o Estevão e diz que a joia palmeirense não está tão próxima de ser convocada pela seleção brasileira. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, né? Feliz porque pelo menos ele vai ficar aqui no Palmeiras, não vai zicar, porque todo jogador do Palmeiras que vai para a seleção zica. Mas triste ao mesmo tempo que é um menino que merece, joga muita bola, e não só pelo Palmeiras, por conta da seleção, né? Que não tem um futebol bom de se ver faz muito tempo, e com certeza o Estevão vai fazer essa seleção melhorar assim que ele der as graças de vestir a amarelinha, não é mesmo? Ei, Dorival, se liga aí! Bom, rapaziada, agora eu vou falar uma dica muito importante para a Copa América e a Eurocopa. Olha, eu fiz 2 fezinhas aqui em quem vai vencer a final da Eurocopa e da Copa América. Eu fui na zebra das duas. Na Eurocopa eu coloquei Inglaterra vence numa odd de 2,17. Inglaterra campeã, tá? Não é nem vence o jogo. Que aí você tem opção de vencer na prorrogação ou nos pênaltis. E Colômbia vence a Argentina na Copa América. Na verdade, ganha o título. Você se safa do jogo normal. Pode ser que seja nos pênaltis. Numa odd de 2,40 para a Colômbia ser campeã. Lá na Stake.com e tem mais um. Olha essa promo, rapaziada. Se você fizer uma aposta do vitórias entre Inglaterra e Espanha, Argentina e Colômbia, um desses dois, você colocou que um desses dois vai vencer. Olha, se o seu time que você colocou para vencer marcar um gol nos primeiros 30 minutos, mas não vencer a partida, você ainda assim será pago como vencedor em até $100, ou seja, R$500. É só lá na Stake.com que te dá uma promoção tão importante
na Copa América e na Eurocopa. Dúvidas? Me chama lá no Insta, aqui é Parmeira, que a gente tira as dúvidas de você para vocês ganharem uma graninha aí nessas finais que prometem no final de semana. Bom, vamos lá, rapaziada. A dupla saindo do Palmeiras. Garcia vai viajar para Portugal em um empréstimo de uma temporada com o Nacional de Portugal, da Ilha da Madeira. Bom, vamos lá, boa sorte para o Garcia, que vai fazer os seus exames médicos e ser anunciado como novo reforço português para um ano de contrato. Empréstimo, tá? Agora vamos falar sobre John. Valores que podem chegar a 38 milhões de reais no jogador de 21 anos que já está em Bragança Paulista. Pois é, ele vai assinar um contrato com o Bragantino, venda definitiva, vai assinar um contrato de 4 ou 5 anos e o Palmeiras pode angariar até 7 milhões de euros, de dólares, né, na verdade, nessa negociação de John com o Red Bull Bragantino. Boa sorte também ao John. Bom, atualização sobre Richard Rios, hein? Olha, Richard Rios não se lesionou grave e deve ir para a final contra a Argentina nesse domingo. Ou seja, eles estão confiantes que o colombiano vai jogar a final e que, voltando para o Palmeiras, estará à disposição do técnico Abel Ferreira para jogos importantes nessa reta final aí de Brasileirão e Libertadores, sem contar Copa do Brasil. Uma observação importante sobre Richard Rios, tá? O Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do atleta, tá? E ele desembolsou 7 milhões e meio de reais por esse percentual. Isso mesmo. O Palmeiras espera que, ao vender Richard Rios, ele desembolse no mínimo 5 vezes mais do que pagou ao Guarani. Os direitos econômicos são 70% do Palmeiras, 14% do Guarani, 10% do próprio atleta e 6% do Flamengo, clube que o revelou e que não tem mais, doou de graça praticamente esse craque de bola que vem fazendo uma excelente Copa América e certamente estará na seleção da Copa América. Bom, Garcia tá indo, mas e o Marcos Rocha, já que Mike é titular agora e o Giai tá chegando? Bom, vamos lá, a informação que eu tenho é que parece que Marcos Rocha não fica para 2025. Ele que está em término de contrato ao lado de Marcelo Lomba, que esse sim pode ser que renove, mas Marcos Rocha deve fazer a sua última temporada com a camisa do Verdão. Não deve ficar e devemos ter uma despedida do Marcos Rocha. Eu gosto muito do Rocha, acho ele muito importante para o elenco, mas também às vezes a gente tem que encerrar ciclos, principalmente com a chegada de Giai tendo 3 bons laterais direitos, não é mesmo? Bom, vamos falar sobre Michel, zagueiro prodígio do Palmeiras que sofreu com muitas lesões, mas que é muito importante porque ele está na vitrine do futebol ainda, né? Foi recém-convocado para a seleção sub-20, sub-23, enfim. Ele está negociando com um clube da Espanha, o Málaga. Então podemos sim ter uma negociação. Eu trouxe aqui para vocês algumas semanas atrás, meses atrás, que o Michel, apesar de ser oficializado como zagueiro do profissional, ele não deve ficar no Verdão. Naves e Vitor Reis estão à frente dele e Michel, por ter uma valorização por conta da seleção brasileira, deve então ser vendido. Málaga da Espanha, segundo nossa palestra, fez sondagem e pode ser o destino do zagueiro Michel. Para finalizar, Zubeldia ontem deu um showzinho, hein? Bateu na placa de propagandas ao término do São Paulo e Atlético Mineiro. Deu um piti na coletiva, levantou e fez um... Olha, se fosse o Abel, hein? E se fosse o Abel, hein, rapaziada? Fica a dica. Bom, é isso aí. Agora eu vou repousar um pouco aqui porque não tá fácil não. Pensa numa dor absurda. Mas logo eu tô zero e de volta aos estádios. Um grande abraço, família.